Paz do Senhor, amém? Dá outra salva de palmas para Jesus. Deixa eu tirar minha máscara aqui. Como diz o pastor Edmar, né? Nós estamos felizes com Jesus. E nem é porque tudo que a gente pede acontece. É pela alegria, né, de estar na casa do Senhor, pela alegria de estarmos bem, pela alegria de poder ouvir um testemunho, ouvir um louvor, o coração se aquecer com esse louvor. É por isso que nós estamos alegres e felizes, né? Porque Deus tem trabalhado em nossas vidas. Deus tem nos abençoado. E não há motivo para nós simplesmente ficarmos apenas tristes, mas é motivo para glorificarmos o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. E se dissermos que estamos aqui só simplesmente para adorar, seríamos mentirosos e hipócritas. Nós estamos aqui também para receber do Senhor. E é isso que Ele tem feito em nossas vidas. Pela grande misericórdia dEle, Ele não tem só recebido a nossa adoração, Ele não tem só ficado ouvindo, mas Ele tem agido nas nossas vidas. Ele tem feito as coisas impossíveis acontecer. Foi como disse o testemunho do nosso irmão. Todas as vezes ele ouvia: vai ser assinado documento, vai ser assinado isso, vai ser assinado aquilo. Mas ele não desistiu. Eu conheço o irmão Fernando já desde mais, acho que 12 anos atrás. Da condição que ele chegou na igreja e da condição que ele está hoje. Não só na vida dele profissional, não só a família que Deus entregou para ele, mas espiritualmente. Porque subir aqui e dar testemunho não é fácil. Mas louva a Deus pela sua vida, irmão. Porque esse é um testemunho de perseverança. E quando a gente persevera no Senhor, Ele nos abençoa. Então, você viu esse testemunho, ouviu? Não desista, continue perseverando no Senhor. Continue ouvindo, vindo na igreja e ouvindo. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E muitas vezes você sai triste por essa porta. Muitas vezes você chega na sua casa e encontra palavras não de ânimo, mas sim de desânimo. Quantas vezes acontece conosco? Você acha que não acontece comigo? Só porque eu sou pastor, minha esposa é pastora, meus filhos são adoradores. Não, acontece também comigo. Muitas vezes ela diz algo para mim e eu falo: isso aí não vai dar certo, deixa para lá. Isso não vai dar certo. Aí as coisas dão certo, ela fala, ela não fala nada, ela fica quieta, só observando. Olha o incrédulo aí. Mas Deus, no final das contas, Ele coloca a mão poderosa dEle, toca nos corações e agita a água que está parada. Quantos creem que Deus pode agitar a sua água aqui hoje? Aleluia. E não é o homem que agita, porque as águas sempre estavam agitadas. Não é o homem. Mas Deus olha assim e falou: não. Você quer ser curado? Aquele homem no tanque de Betsaida. Você quer ser curado? Ah, Senhor, mas eu vou explicar para o Senhor que não está dando certo. Porque quando a água começa a agitar, alguém pula antes de mim. O Senhor falou: não estou perguntando se a água é agitada ou se deixa de agitar. Você quer ser curado ou não? Ele falou: lógico que eu quero. Então pode seguir seu caminho. Você está curado em nome de Jesus. Levanta. Pega a tua cama e anda, você está curado em nome de Jesus. Sai dessa situação. De uma certa maneira, Deus agitou as águas, mas não foi da maneira que o homem estava vendo. Foi da maneira que ele quis fazer. Apenas com uma palavra, Ele levantou aquele homem. E o estado de pedinte daquele homem, o estado de humilhação daquele homem, cessou naquele dia. Eu não sei o tamanho da tua dificuldade, não sei o tamanho do teu problema, mas uma coisa é certa: Deus vai reverter quadros de vida aqui. Aleluia. Está chiando bastante.
Aleluia. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em João capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Pode vir aqui, Devanir. Vocês devem pensar, né? Falou, poxa vida, esse pastor inventa. Mas eu esqueci meu óculos de novo. E aí eu vou me embananar na leitura e o Devanir lê para mim, por favor. Vamos ver até onde a gente vai ler aqui, Devanir. Espera aí. 12. Você pode ler até aqui. Que número que é aqui? Pode ler até aqui. Até aqui. Tá bom? Ai, meu Deus. Lê na tua Bíblia mesmo. A paz, irmãos. Por isso que eu pedi para ele ler. Olha essa voz, meu. Evangelho de João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro. Desculpa. Errei, é 11. Opa. Quase você revela as coisas, é 11. Quase. Desculpa, é 11. É capítulo 11. Nossa. Desculpa, gente. É que eu estou falando do 11 pensando no 12. É outra coisa aqui. Evangelho de João, capítulo 11. Amém? Jesus amado. Glória a Deus. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Ele enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, para morrer com ele. Quando Jesus chegou, fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-la acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém,
sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus com ela, vinham como viu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disse os judeus: vede como amava. Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que esse não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isso, Jesus chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Tá bom. Amém? Amém. É que eu falei 12 para você antes, né? Então, é que, sei lá, a cabeça estava virada em outra coisa. Mas, amém. Por que eu pedi para ler inteiro? Quem prestou atenção na leitura ficou conhecendo toda a história de Lázaro. Toda a história. Então, eu não preciso falar da história. Eu vou falar de pontos que marcam essa história. O primeiro ponto é que Jesus está fazendo a obra. Está indo aos lugares, curando pessoas, salvando pessoas, expulsando demônios, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Só que a perseguição
a Jesus é muita. Por quê? Porque ele veio em nome de Deus. E os demais não acreditam nisso. Os demais acham que ele é apenas um profeta, que ele é apenas alguém que se diz ser filho de Deus, mas não é filho de Deus. Então esse descrédito que as pessoas tinham de Jesus fazia com que ele fosse muito perseguido mesmo. A ponto de ele ter que sair de um lugar e ir para outro, para evitar a tamanha perseguição e com isso, de uma certa forma, atrapalhar os planos de Deus. E Jesus está caminhando rumo àquilo que o Pai colocou no coração dele. De repente ele recebe uma notícia. E essa notícia mexe com ele. Por quê? Porque ele gostava, amava Lázaro, Marta e Maria. Esses 3 irmãos em particular, era alguém que ele queria muito, que ele tinha autoestima por eles. Alguém a qual Jesus estava disposto a fazer tudo por eles. E quando ele ouve a notícia, o texto nos conta que ele demora. Uma cidade ficava da outra, 15 estágios, mas é a base de 3 quilômetros. 3 quilômetros andando a pé, não é muita coisa, mas demora. Então, ele podia ter ido rápido. Por isso que a Bíblia enfatiza, eram 15 estágios. Porque ele poderia chegar rápido andando. Mas a palavra nos conta que ele fica mais dias. Ele estava doente. Com a demora dele, Lázaro vem a falecer. E ele diz para os discípulos, olha, nós temos que ir até lá. Até a cidade, até a Judéia. O discípulo fala, mais uma vez, não, mestre. A perseguição é grande. Você vai voltar para lá? Você vai se entregar? E eles vão continuar nos perseguindo, vão continuar a fazer tudo conosco e não vai dar certo. E aí um dos discípulos fala assim, tá bom, a gente vai sim, mas a gente vai morrer contigo. A incredulidade entrou no coração daqueles homens. Quando diz morrer é que eles achavam o seguinte, que iria voltar para a perseguição e ali todos seriam mortos. Mas tudo está no controle de Deus. O filho está sendo guiado por Deus. Ele não está andando a esmo, não está andando sozinho, ou porque ele só quer fazer isso, não. Tudo, Jesus falava, tudo que ele fazia era mando do Pai. O Pai estava guiando ele. E quando Jesus está nos guiando, quando nós demos essa liberdade para que Ele nos guie de verdade, e Ele nos guia por caminhos que às vezes parecem perigosos, como Ele fez com Jesus. Vai voltar para onde eles estão te perseguindo? Vai voltar para a gente morrer lá? Já saímos de lá, conseguimos sair, agora nós vamos voltar. E aí Deus começa a mostrar a grandeza dEle. Porque Ele diz para o filho, volta. Instrução, volta. E o filho fazendo tudo aquilo que o pai mandou, volta. Só que o que os discípulos não sabiam, aqueles que andam com ele, que eles estavam prestes a presenciar, ser testemunhas oculares de um grande milagre. Mas não é um milagre pequeno, era de um grande milagre. Mas quando nós estamos no meio de uma situação difícil, no meio da luta, no meio da guerra, e Jesus fala assim, entra na guerra. Você fala, Jesus, tudo que eu queria fazer é sair dessa luta, dessa tribulação, é dessa guerra, eu queria um livramento disso. E Jesus fala, não, agora você vai entrar na guerra. Agora você vai se fazer o meu soldado e vai entrar nessa guerra, vai entrar nessa peleja, vai entrar nessa batalha. Senhor, tudo que eu queria é fugir dela, porque ela está me causando transtornos, está me causando aborrecimentos. E Jesus fala, não, você vai entrar na guerra. Mas lembra que eu falei? Aquele que é guiado por Deus, ainda que ele entre na guerra, ele vai sair da guerra vencedor. Aquele que é guiado por Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego eram guiados por Deus. Mas quando eles entraram na fornalha, Deus estava com eles dentro da fornalha. E para que Deus fez com que eles fossem lançados na fornalha?
além de ser uma consequência por desobedecer o rei Nabucodonosor, essa era a consequência, é o tipo de morte que ele proporcionava às pessoas, Deus tinha algo maior para fazer. Deus queria, de uma certa maneira, fazer com que Nabucodonosor ficasse surpreso com o que ia acontecer ali. E o coração dele aos poucos pudesse mudar. Então quando ele vê, aquele detalhe, aqueles homens ali, ele olha e fala, mas nós somos 3? E por que está a figura de um quarto homem? E essa figura é semelhante ao filho dos deuses. E quando eles saíram da fornalha, não tinha nem sinal de roupa chamuscada, de fogo, nem de nada. Então mostra o livramento completo que Deus dá para os filhos dele. Eu não sei a luta ou a tribulação que nós estamos passando. Quando eu digo nós, eu me incluo também. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Se você estiver no centro dessa guerra, está temeroso, está achando que vão tirar o que você tem, está achando que vão fazer coisas com você que você vai se destruir. Eu tenho algo de Deus para dizer para a tua vida. Não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Você faz a sua parte. E nessa peleja você não tem que pelejar. Nessa peleja você não tem que fazer nada. Fica aí parado e vede o livramento que o Senhor vai dar. Ninguém vai tomar o que você tem. Ninguém vai levar o que é seu. Porque você está sendo guiado por Deus. Ninguém vai levar o que é seu. Mas a preocupação exacerbada veio aos nossos corações, porque é isso que nós achamos. Mas Deus tem umas maneiras de trabalhar, pastor, umas maneiras de trabalhar que a gente não entende, e de repente a gente perde, mas a gente está ganhando, de repente a gente ganha, mas a gente está perdendo. Eu não consigo entender Jesus. O nosso grande defeito é tentar entender como Jesus trabalha. Porque a ansiedade vem ao nosso coração quando a gente quer entender como ele trabalha. E ele trabalha diferente, de diversas formas, de diversas maneiras. Com um ele faz de um jeito, com o outro ele faz do outro. Ele fez um milagre na tua vida de um jeito, daqui a pouco você precisa de outro milagre, ele faz de outro jeito. Ele usa homens, usa pessoas, usa coisas que você não entende para que ele trabalhe. Mas nosso grande defeito é ficar tentando entender como Jesus trabalha, quando nós temos que ficar parado e apenas observar o livramento de Deus. Apenas observar o trabalhar de Deus. A gente nunca vai conseguir adivinhar a maneira que ele trabalha, porque quando a gente pensa que é de uma maneira, ele muda completamente o quadro e faz de outra maneira. E Jesus falou para eles, a gente precisa ir lá. A gente precisa ir. Lázaro dorme. Os discípulos falam, Jesus, se ele está dormindo, ele vai acordar. Aí Jesus, no texto, vocês leram, nós lemos, e diz claramente que Jesus fala, Lázaro morreu. Ele tem que ser claro com os discípulos, Lázaro morreu. E essa notícia é uma notícia ruim para todo mundo. Porque eles dizem para Jesus não ir. E nesse inteirinho, Jesus se demora. Aí Lázaro morre. Aí Jesus fala assim, eu estou feliz, porque vocês não deixaram eu ir quando eu queria ir. Não é assim que ele diz no texto? Eu estou alegre. Quando fala que ele demorou 3 dias, foi porque os próprios discípulos falaram, não vai. Eles vão matar o Senhor, eles vão nos matar. Então demora um pouco. E ele diz, eu estou feliz porque vocês me impediram de ir logo quando eu queria ir. Eu estou feliz com isso. Quem é que está feliz com notícia ruim, irmão? Quem é que está feliz com notícia que abala? Quem é que está feliz com esse tipo de notícia? Ninguém está feliz com esse tipo de notícia. Ninguém mesmo. Porque parece que tudo acabou, porque para nós, ainda que cremos em Deus, e aquele que crê em mim jamais morrerá, mas terá vida, mas mesmo assim, para nós achamos, acabou, a morte é o fim de tudo, acabou as esperanças, acabou, o que nós vamos fazer? Aí Jesus está sempre provando ao contrário para a gente. Quando você pensa que chegou no fim, é o começo de uma nova história para a tua vida. Quando você pensa que aquilo se findou, eu estou escrevendo uma nova história para a tua vida. Quando você pensa que aquilo acabou, eu estou iniciando um novo ciclo na tua vida. Mas Jesus, eu queria que você fizesse daquele jeito. Eu queria que você fizesse dessa maneira. A minha necessidade é essa. Jesus sabe qual é a sua necessidade. Jesus sabia qual era a necessidade de Marta e Maria, porque ele amava aquela família.
Porque aquela família hospedava o Senhor. Aquela família agia com o Senhor com compaixão. Aquela família acreditava no Jesus. Aquela família seguia as Escrituras. Aquela família era fiel a Deus. E por isso Jesus amava aquela família. Ah, pastor, se eu não for fiel a Deus, se eu não for isso, se eu não for aquilo, Jesus vai me amar? Ele vai te amar. Porque Jesus ama. Ele é amor. Ele vai te amar. Mas o servir a Deus, o estar na presença de Deus, o glorificar a Deus faz com que? Faz com que Jesus nos ame de uma forma diferente. Faz com que Jesus nos atenda de uma forma diferente. E o diferencial nessa família, ele amava aquela família porque era uma família hospedeira, era uma família bondosa, era uma família cheia de misericórdia. Era uma família que agregava as pessoas em vez de afastar as pessoas. Então Jesus via tudo aquilo ali como um ensino, como um ministério, porque o ministério de Jesus não é afastar as pessoas, é agregar as pessoas. Esse é o ministério de Jesus. Não é afastar, você não serve porque você é isso, você não serve porque você é aquilo, olha a tua roupa, olha o teu cabelo, olha o teu estilo, olha as suas tatuagens, olha isso, olha aquilo. Jesus não está preocupado com isso não, irmão. Jesus está preocupado em agregar pessoas. Jesus está preocupado em amar as famílias. Ele está preocupado em que você seja uma família vitoriosa, que a sua casa seja vitoriosa, para quando a decepção chegar na tua casa, Ele possa operar um milagre, porque a decepção chega, mas Ele quer operar milagre. A decepção de Marta e Maria foi a morte do irmão. E se Ele amava tanto aquela família, por que Ele permitiu que aquele homem morresse? Por que Ele permitiu? Porque Ele tem o controle de tudo na mão dele. Ele tem o controle da vida e da morte. Lembra que Jesus morreu ao terceiro dia, foi ao inferno, derrotou a morte e venceu, e se pôs de pé de novo. Lembra disso? Ele venceu a morte. E quando ele chega, tem duas características aí. Quando ele chega, como Devanilho, quando ele chega, ele não vai direto na aldeia, ele fica distante. Marta fica sabendo, Maria também. Só que Maria era mais caseira. Maria era aquela que estava mais interessada, é a mesma Maria daquele Marta e Maria, que estava interessada mais em ficar ali, cuidando da casa, fazendo as coisas, né? Tal. Mas Marta não, Marta já era mais impulsiva. Marta já queria resolver tudo rapidamente. Não que ela era ansiosa não, mas ela já via uma situação, ela já queria resolver. Então quando ela soube que Jesus estava na cidade, ela correu ao encontro do Pai. Ela correu ao encontro de Jesus. E chegando lá, a primeira coisa que ela disse: olha Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Marta, mas ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar lá no fim, com todo mundo. Isso aí eu sei. Nem ela estava entendendo. Como os discípulos não entenderam, ela também não entendeu o que ia acontecer. Mas ela tem uma qualidade. Ela foi atrás de Jesus. Ela não esperou ele chegar. Ela foi atrás. Porque ela queria resolver. Porque ela queria colocar um ponto final nessa história triste. Porque ela queria dar um jeito das coisas começarem a caminhar de novamente. Queria que a sua família fosse restabelecida novamente. Queria que o irmão dela estivesse vivo, para que os três estivessem juntos. Tudo que ela queria era muito bom. Você está preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã? Você está preocupado com as coisas que vão acontecer terça, quarta, quinta, sexta? Compreendo a sua preocupação. Mas quando Jesus chega, irmão, tem que parar tudo. Quando Jesus chega, tem que parar tudo, tem que brecar tudo e tem que deixar ele trabalhar. Quando você tem a oportunidade de encontrar com Jesus, quando você tem a oportunidade de receber Jesus na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nas tuas dificuldades, você tem que parar tudo e dar atenção para Jesus. É isso que Marta está ensinando: para tudo e dá atenção para Jesus. Jesus está chegando lá. Eu não vou esperar ele chegar aqui para resolver meu problema, não. Eu vou até ele. Eu vou até ele contar o meu problema. Quando a gente sai de casa, que a gente vem para a igreja, e a gente não vem só para adorar, como eu disse, você vem contar os seus problemas também para ele. Você vem contar as suas dificuldades para ele. E aí nós entramos num clima de louvor, de adoração,
E isso contagia o teu coração e faz você esquecer parcialmente da tua vida, faz você esquecer parcialmente o que você está vivendo. E é isso que o corpo de Cristo faz. Faz nós esquecermos, tirar um pouco da preocupação do dia a dia e focarmos nesse dia. Jesus está aqui hoje, representado na figura do Espírito Santo de Deus. E Ele está dizendo para você, olha, venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Eu estou lá na ponta da cidade lá. Venha ao meu encontro, pode vir que eu quero conversar com você. Pode vir que eu quero falar com você. Quando Jesus dá a notícia que Ele vai ressuscitar Lázaro, Marta volta correndo e chama Maria. Imagina Marta chegando em casa e dizendo assim, olha, Maria, você não sabe da maior. Nosso irmão morreu, está tudo certo, mas Jesus está aqui. Jesus está chegando aqui. Eu encontrei com Ele. Na mesma hora, Maria dá um pulo, levanta e vai até o lugar também onde Marta dissera que ele estava. E ali ela encontra com Jesus. E ali também ela indaga Jesus. Puxa vida. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aleluia. O que vai acontecer? No 25, 11, 25. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Essa é a interrogação que ele faz para Marta. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o Mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Presta atenção, o Mestre está aqui e ele quer ver você. O que Jesus queria realizar não era só para Marta ficar sabendo. Jesus queria conversar com Maria também. Jesus queria contar para ela o que vai acontecer. Porque Marta contando é uma situação. Mas Jesus contando para a própria Maria é outra situação. Sabe o que acontece? As pessoas ficam falando no teu ouvido, isso vai acontecer, isso não vai dar certo, olha, não vai dar, esse negócio não vai se fechar, isso não vai acontecer. Então você fica contaminado por aquilo. E os pensamentos negativos começam a fluir dentro da tua cabeça. Você fala, não vai acontecer, entre aspas, né? Não falando como o irmão falou. Eu estou ouvindo que vai assinar um documento, mas esse documento nunca assina, esse documento nunca chega. Eu estou ouvindo que Jesus pode vir curar meu irmão, mas Jesus também nunca chega. E a gente fica ouvindo Jesus falando, não, eu vou falar direto com você. Chama a Maria que eu quero falar direto com ela o que vai acontecer. Jesus está dizendo assim, para de dar ouvidos para as pessoas que estão falando demais, que estão te deixando triste, que estão te deixando deprimida. Para de dar ouvido para essas pessoas e começa a acreditar na promessa que eu fiz na tua vida. Para de dar ouvido porque essas pessoas, elas não querem o teu bem. Essas pessoas querem ver as coisas acontecer da forma delas, mas Jesus está dizendo, vai acontecer tudo da minha forma, da minha maneira, como o Pai disser, vai acontecer. A promessa é algo que se cumpre exatamente naquilo que Deus falou. Nem mais, nem menos. Se Deus falou, vai dar certo em nome de Jesus. Mas Satanás vai enviar pessoas para falar no teu ouvido. Olha, eu participei de uma reunião lá e acho que não vai dar certo não, viu? Eu acho que as coisas vão ficar invertidas, eu acho que as coisas vão ficar feias, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que aquilo outro vai acontecer. E Jesus está falando, qual a promessa que eu te fiz? Qual foi a promessa que eu fiz para você? Qual foi a promessa que eu te fiz? Eu quero que você comece a lembrar agora. Qual foi a promessa que Jesus fez para você? Expulsa esses pensamentos maus, expulsa essas pessoas que estão falando no teu ouvido. Não, que às vezes você não deve dar crédito, porque a Bíblia fala assim, há sabedoria na multidão de conselho. Conselho.
Não é as pessoas que ficam falando para você não vai dar certo. Quando Jesus já prometeu para você que ia dar certo. Se Jesus falou que ia ressuscitar ele, Jesus vai ressuscitar, irmão. Se Jesus falou que as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer. É difícil para a gente entender isso. É difícil para a gente acreditar nisso. Mas nós temos que acreditar. Temos que entender que esse é o trabalhar de Deus. Temos que entender que essa maneira de Deus agir, totalmente diferente do que a gente pensa, do que a gente imagina. O mestre está aqui, quer ver você. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro, chorar e a seguiram. Olha o que as pessoas imaginavam. Porque quando Marta falou para Maria, Maria não falou que ia ver Jesus. Maria simplesmente saiu correndo. Ela não falou nada. Não, o pessoal está tudo na casa, lá, aquele velório, vamos dizer assim, né? Aquela coisa, aquele martírio, aquela dor, todo mundo chorando ali. E ela falou, não. Ela não falou nada, ela foi correndo para encontrar com Jesus. Vamos lá. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, ouviu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu, e o povo que seguiu ela sentiu também profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Alguém tem ideia de por que Jesus chorou? É tão profundo isso. Por que ele chorou? Porque a natureza humana de Jesus, a natureza humana é como a nossa. Antes dele ser erguido aos céus, a natureza humana dele, qual que é a natureza humana? Diante de uma notícia triste, é chorar. Veja que Jesus está compreendendo o que está acontecendo. Todo mundo está chorando, todo mundo está ali. Jesus indignado, indignou-se porque eles não acreditavam. Mas ao mesmo tempo, diante de toda aquela situação, ele resolveu chorar. A natureza humana dele prevaleceu para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. E o que elas disseram? Veja como ele amava essa família. Você percebe que Jesus está fazendo as coisas acontecer de uma maneira que ele fique conhecido e que o nome de Deus seja glorificado? Veja como ele amava aquela família. Quando você vê Jesus operando numa casa, trabalhando numa família, quando vê testemunhos daquela família, o que acontece com você? Você fica ligado, falando, esse Jesus faz isso mesmo, esse Jesus faz aquilo outro, esse Jesus pode fazer mesmo. O que acontece com você? Você começa a querer acompanhar as coisas daquela família. Quando você vem à igreja e vê que Deus está fazendo a obra, que Deus está fazendo prodígios e maravilhas, o que acontece com você? Você começa a ter vontade de vir à igreja. Você começa a ter vontade de se achegar. Mas que para isso aconteça, nós temos que crer. Crer que o milagre vai acontecer. Que as promessas vão acontecer. E quando nós cremos, mais pessoas vão seguindo a nós. E quando essas pessoas vão seguindo a nós, Jesus está lá de cima olhando para isso. E quando a pessoa está seguindo você está acrescentando para o reino. E quando você acrescenta para o reino, Jesus vê que você está trabalhando. E quando você está trabalhando, Ele é o dono do salário. É Ele que paga para você. É Ele que não deixa nada faltar. É Ele que resolve os seus problemas, as suas dificuldades. É Ele que tira as suas inquietações, porque Ele olha que você está trabalhando para Ele. Já pensou por esse lado? Ele olha que você está trabalhando para Ele. Vamos lá. Outros, porém, disseram, este homem curou o cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? As pessoas que estavam ali já começaram a murmurar. Esse homem aí é Jesus. A gente viu ele curar o cego. A gente ouviu falar que ele curou o cego. Por que ele deixou Lázaro morrer? Aí é aquele interrogatório, né? Jesus, por que você não fez isso quando eu queria aquilo? Por que você não fez aquilo outro, Jesus, quando eu queria desse jeito? Jesus, por que você não vai fazer como eu quero? A irmã Áurea, posso contar um pouco do seu filho? Permite? A irmã Áurea passou por uma situação muito difícil. O filho dela sofreu um acidente, foi para o hospital.
Teve que fazer uma cirurgia muito delicada na cabeça. E o que a irmã Áurea queria? O que todos nós que estávamos orando queria. Que ele saísse no outro dia do hospital. Não é assim? Vai dar tudo certo. Passou pela cirurgia, amém. Vai dar tudo certo, vai fazer do outro dia. Aí ele ficou um dia bom e outro dia ficava ruim. Um dia bom, né, assim, meu Pedro? Um dia ficava ruim. E o que aconteceu? Começa a bater angústia. Todo mundo está orando e falando que Jesus vai operar, que Jesus vai fazer. Eles não deixaram de crer. Mas o que nós queremos? Do nosso jeito, da nossa maneira. Jesus, como será que ele vai ficar depois? Ai, Jesus, como será? Então a gente está pensando lá longe também. Como é que ele vai ficar depois? Não é só a cura, né? Como ele vai ficar depois? Como será que ele vai ficar? E aí Deus operou prodígios e maravilhas. Ele teve que ficar o tempo lá. O tempo necessário. Saiu do hospital. Se recuperou, não se recuperou? E está trabalhando de novo? Voltou a trabalhar de novo. Mas ele ficou o tempo lá necessário para que Jesus operasse um grande milagre. Sabe de uma coisa? Independente de qualquer coisa, ele sempre vai se lembrar desse dia. Ele sempre vai se lembrar das orações da mãe. Ele sempre vai lembrar das orações do pai e da irmã. Ele sempre vai lembrar das orações que a igreja fez por ele. Ele sempre vai lembrar das orações que vocês fizeram por ele. Por mais que ele queira ficar ignorante de qualquer situação, ele sempre vai lembrar disso. E isso faz com que o nome de Deus seja glorificado. Às vezes as coisas estão demorando e você acha que está demorando muito, que Deus devia ter chegado logo, mas o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. E isso que é importante. Quando vier a conquista na tua mão, as pessoas vão dizer: nossa, a gente falou tanto que não ia acontecer, e por que está acontecendo? Porque o nome de Deus precisa ser glorificado. Não há outra razão. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou, porque eles falaram isso para ele, né? Porque não cura logo, porque não deixou Lázaro morrer. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Olha o trabalhar, ele não podia ter rolado a pedra, sei lá, magicamente. Ele podia ter feito isso. Mas ele falou: não, tem uma parte que vocês têm que fazer. Rolem a pedra. E a primeira coisa que disseram para ele: Jesus, faz 4 dias que ele morreu. Ele está cheirando muito mal. Se o senhor tirar essa pedra daí, o cheiro que vai vir aqui vai ser terrível. Tira a pedra. A Bíblia não nos conta, mas eu acho que isso realmente aconteceu. Quando eles tiraram a pedra, o primeiro milagre começou a acontecer aí. Não tinha cheiro nenhum. Mas sabe o que acontece? As pessoas estavam tão desesperadas em ver que talvez elas não tenham percebido isso. Nós estamos tão desesperados em ver o milagre final que nós não estamos percebendo que Deus está trabalhando. Nós não estamos percebendo que Deus está agindo. Nós não estamos percebendo que Ele está fazendo no oculto coisas que vão ser reveladas à tua vida e à vida daqueles que estão com você. Porque eles estavam desesperados. Garanto que não tinha cheiro nenhum. Garanto que Deus já estava fazendo a obra. Porque no texto a seguir nós vamos ver que Jesus já tinha orado, Jesus já tinha pedido. Ele já sabia o que ia acontecer. Aí o que ele diz? Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Percebe que o judeu, né, eles passavam aquelas especiarias no corpo e tal, e enrolavam, né, o morto em lençóis, tal, diferente dos egípcios, né, que faziam a mumificação, né, das pessoas que morriam. Totalmente, processo totalmente diferente. O judeu só enrolava no lençol, aquela coisa toda, como Jesus estava enrolado no lençol, lembra? Só enrolava no lençol e pronto.
Quando Lázaro vem para fora, ele vem igual um fantasma, ele vem cheio de atadura. O milagre já aconteceu. Mas para o milagre ser completo, Jesus fala para eles, tira as ataduras dele. Imagino eles, quando resolveram tirar as ataduras, o que eles estavam imaginando? Porque eles não estavam vendo Lázaro. Lázaro estava todo envolto às ataduras. Eles não estão vendo Lázaro. Eles não sabem como Lázaro está ainda. Não tem cheiro, mas ninguém sabe qual a cara de Lázaro. Se ele está, né, se ele já está numa situação como que é? Uma situação já de como que é? Não, é putrificação, né? Putrefação. Eles não sabem que Lázaro já está nesse estado. Eles não sabem. Porque eles estão olhando ali e não conseguem entender. Quando Jesus fala, tira as ataduras, eles começam a ver o quê? Que está normal. Que Lázaro está perfeito. Que Lázaro está de uma forma que ninguém consegue notar nada. Ninguém sabe se Lázaro morreu ou se ele sempre esteve vivo. Porque quando Jesus faz o milagre, fazer o milagre na nossa vida, você nem vai se lembrar da dor que você teve. Você nem vai se lembrar das dificuldades, porque ele vai fazer de um jeito perfeito. Ele vai fazer de uma maneira que você olha e fala, não acredito que ele fez dessa maneira. Imagina a cara de espanto quando eles viram as ataduras soltas de Lázaro e viram Lázaro do mesmo jeito. Porque quando Jesus fazia milagre, ele devolvia a pessoa perfeita. Quando Jesus curou o cego, ele devolveu ele perfeito, vendo novamente. Quando Jesus curou o paralítico estava perfeito de novo. Quem visse o paralítico não ia saber que ele era um paralítico. Porque quando Jesus faz, irmão, Jesus não faz, o camarada saiu lá do sepulcro e depois ele vai andar como morto-vivo, ou vai andar como aquele Walking Dead que a gente assiste, né? O cara todo estourado. Não. Jesus faz perfeito. Tirou Lázaro dali perfeito. Mandou tirar as ataduras para que todo mundo visse o tamanho do milagre. Sabe o que Jesus vai fazer na tua vida? Ele vai tirar essas ataduras que estão prendendo a tua vida, que estão impedindo as coisas na tua vida. E quem olhar vai falar, esse Jesus é perfeito. Por quê? Porque ele ouviu falar. Compreende que Jesus nos deixa às vezes contar as dificuldades? Compreende que Jesus deixa às vezes que nós demonstremos para os outros a nossa dificuldade? Ele permite isso. Aí o camarada olha para você e fala, ó, esse daí não tem jeito. Esse daí no estado que ele está agora é só a morte. Na situação financeira que ele está agora é só o final para ele. Nosso irmão Fernando falou que ele abriu a carteira, tinha 20 e 30 reais. Se ele desse, ele não podia voltar nem para casa. Eu acho que quem acompanhou o início da vida, né? Se teve alguém que acompanhou, olhava assim e falava, esse cara vai para a igreja direto, meu. Coitado. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para nada. Aí Jesus deixa as pessoas verem a nossa situação. Não fica envergonhado, não. E nem fica triste quando as pessoas estão vendo a tua situação. Deixa elas falarem. Deixa elas tirarem sarro. Deixa elas indagarem. Por quê? Porque Jesus escolheu a mim, escolheu a você, nos escolheu aqui nesta manhã para o nome dele ser glorificado. Então, nós vamos ser usados, irmão. Não vai ter como fugir disso. Amém? Crê nisso? Nós vamos ser usados. Todo mundo vai olhar para nós e vai ver, esse camarada está numa dificuldade tão grande, mas o grande milagre está aí. É as pessoas olharem a tua vida de um jeito e a mudança que vai ocorrer. A grande sensação do milagre está aí. E se você se deixar, se você se permitir, não que eu queira viver tribulação, nem angústias, nem nada, mas se eu se permitir ser tratado por Jesus, vai ter dia que as pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu estou acabado. Vai ter dias que as pessoas vão olhar para mim e vão achar que não tem mais jeito. Vai ter dia que as pessoas vão olhar para mim e vão desejar a minha morte. Como a mulher de Jó desejou a morte dele. Disse para ele morrer. Porque não tinha mais jeito. Olhou tudo, perdeu o filho, perdeu propriedade, perdeu tudo. Falou, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você quer mais o quê?
As pessoas vão olhar para nós e vão achar que está no fim do poço. E isso, irmão, não estou dizendo que é legal, mas é o trabalhar de Deus. O camarada olha para você e vê você lá no fundo do poço e fala, ele não vai ressurgir, nada vai acontecer. E de repente, num piscar de olhos, num estalar de dedos, a sua vida muda completamente. E todos aqueles que estavam olhando falam, o que aconteceu? E você só tem que dizer, foi Jesus que cumpriu a promessa na minha vida. Quantos creem nesta manhã que Jesus vai cumprir a promessa? Quantos creem nesta manhã que essa situação vai ser ressuscitada na tua vida? É assim que Jesus trabalha. Então Jesus gritou, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. Uma versão diz que Jesus falou, outra versão diz que Jesus gritou. Eu acredito que ele tenha gritado. Porque ele falou, estou fazendo tudo isso para que, Pai, para que eles vejam que eu fui enviado por ti. Ele gritou, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Lázaro, sai dessa condição de vida que você está, Lázaro. Lázaro, eu venci a morte, portanto você também vencerá, Lázaro. Sai para fora, Lázaro. Vem viver uma vida nova, Lázaro. Esse capítulo da tua vida foi encerrado. Esse capítulo da tua vida acabou hoje. Esse capítulo da tua vida, Lázaro, que era de tristeza, e você vendo a morte, e suas irmãs vendo a morte, todo mundo chorando na tua casa, eu vou transformar este choro em alegria. Eu vou transformar este choro em motivação. Eu vou transformar este choro, Lázaro, que está acontecendo na tua casa, em um grande milagre. Irmão, se você está chorando em casa, se a sua família está chorando, se sua casa está chorando, e você crê em Deus, saiba que Deus vai transformar o choro em alegria. Deus vai reverter a situação e vai mudar a situação. Então permita-se ser trabalhado por Deus. Permita-se ser encurralado na parede por Deus. Permita-se. Quantas vezes a nossa vida fica no alto e baixo? E a gente acha só porque a gente serve a Deus que a nossa vida não vai ter esse altos e baixos. E a nossa vida fica nesse altos e baixos. Altos e baixos. Mas presta atenção comigo. Nos altos Deus tem te honrado. E nos baixos, Deus não tem deixado nada faltar. Vê se não é Deus trabalhando na tua vida. Vê se não é Deus fazendo uma obra na tua vida. Quando nós começamos a reconhecer esse trabalhar de Deus, as coisas mudam na nossa vida. Eu já disse para vocês outro culto isso. Quando nós começamos a reconhecer esse trabalhar de Deus, as coisas mudam na nossa vida. Mudam, sim. O irmão Fernando falava, o pastor está vendo, falava de papéis sendo assinados, tal, né? E não estou no caso dele, mas muitas vezes a pessoa acha que o pastor está falando isso como um jargão, né? Como uma coisa que sempre os outros falam, como uma coisa que sempre os outros dizem. Então as pessoas acabam não crendo, não é isso? Não crendo porque ela ouve isso em todo lugar. Porque muitos devem falar até da boca para fora. Mas eu sei daquilo que eu vou dar conta. E aí daquele que acrescentar algo que eu não falei, eu sei daquilo que eu vou dar conta. E às vezes a gente conta umas visões assim, e as pessoas não acreditam. Não acreditam. Não acreditam. Eu estou vendo descer uma caneta do céu aí no meio, um papel muito bonito sendo assinado. Você não vai acreditar, mas é o que eu estou vendo. Eu estou vendo Deus fazer uma obra de resgate. Eu estou vendo Deus ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Eu estou vendo Deus fazer coisas que ninguém acredita mais na tua vida. Eu estou vendo porque Deus está mostrando. E esse é o grande lance da palavra de Deus, porque Ele revela. A palavra não é só rema, revelada assim na palavra, mas sim em visões, em sonhos. E eu estou vendo Deus remover a pedra e dizer, você é meu filho, eu te amo e vou mudar a tua história. Não importa o poço, não importa a fornalha, não importa o que os outros estão falando, não importa o que os outros estão dizendo. Eu vou mudar a tua história. Pastor, eu já ouvi 1 milhão de vezes que Deus vai mudar a minha história. E você vai continuar ouvindo 1 milhão de vezes se você não crê. Mas se você crê, isso vai acabar na tua vida. A Paula tem um irmão chamado Vitor. E ele é o caçula, né, Paulo?
E o Vitor casou. E as casas que ele morava, né, Paulo? Dava até dó, né? A gente chegava, aquele cheiro de mofo, né? Aqueles negócios ruim mesmo, né, Paulo? Ele só tem 27 anos, né, o Vitor, né? Tem 27 anos, a esposa tem menos, tal, casou faz quantos anos? 3, 4, 5 anos, né? 5 anos ele casou. Então ele casou com 22 anos. Aí todo mundo, aquela situação, a Paula acha pensando, coitado do meu irmão, a situação nunca vai mudar. Mas o Vitor, irmão, é musicista na igreja, sempre vai à igreja, né, Paulo? Na dificuldade, vai a pé, vai de ônibus, quando tem carro, vai de carro. E ontem nós estamos na casa da minha sogra, ele estava lá, nós vamos levar ele embora. E Deus deu para ele um apartamento, irmão, melhor do que quando eu comecei, melhor do que quando a Paula começou, melhor do que quando o outro irmão começou. E ele ganha super pouco, irmão, super pouco, né, Paulo? Se eu contar, não vou nem contar, mas se eu contar, os irmãos vão até falar, não acredito. Deus deu um apartamento para ele muito lindo, muito maravilhoso. E ele estava muito feliz, sabe por quê? Porque Deus, não importa, o camarada estava vivendo lá num lugar que a gente tinha dó. O primeiro dia que eu fui, eu chorei. Das casas que ele morava, né, Paulo? Eu chorei, falei, meu Deus, esse menino é tão fiel a ti, olha quando ele está vivendo. Quando chegou ontem lá, eu me alegrei, porque Deus, ele estava lá no poço, ele estava lá na fornalha, e Deus falou, filho, eu vou mudar a tua vida. Pegou ele, colocou ele de pé, segurou pela mão direita e falou, isso aqui é teu. Aleluias! Falou, isso aqui é teu. E ela contou que quando o pai dela entrou lá, o pai dela chorou, porque, meu, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Eu e a Paula, no começo, morávamos de aluguel, né, Paulo? Não, morava de aluguel não, morava numa casa que a gente construiu, né? E quando chovia, o que acontecia? A laje rachou na construção e parecia uma cachoeira, né? Parecia uma cachoeira. O outro irmão da Paula trabalhava, que mora nos Estados Unidos hoje, trabalhava no Bradesco, e ele saía correndo do banco, né, quando chovia, a Paula grávida do Rodrigo, uma barriga desse tamanho, né, e eu não podia fazer nada, eu chorava ali, irmão, de ver aquela água caindo dentro de casa, estragando todos os móveis, e eu subia lá correndo, e o Eduardo vinha, a gente passava o rodo na laje para tirar a água, né, Paulo? E a Paula, fica sentadinha aí para você não escorregar, para não bater a barriga, fica sentadinha aí. Aí um dia eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer nada. Eu falei, Paulo, eu vou construir um telhado para essa casa. Eu orei, Deus adestrou as minhas mãos, né? E a Paula grávida, e a gente construiu um telhado. A Paula dava as telhas lá de baixo, com a barriga desse tamanho, com o Rodrigo na barriga, dava as telhas lá de baixo, e a gente ia colocando, fizemos o telhado. Depois passamos por muitas situações difíceis, onde nós contamos moeda para comprar um pão. Lembra, Paulinha? Uma moeda para comprar o pão. E o Rodrigo lá, dentro da barriga. Eu falei, Jesus, você não vai mudar minha vida nunca. Aí tivemos que sair da casa, por alguns empecilhos, tivemos que sair da casa. Aí começamos a andar de carro, um carro velho, que só misericórdia. Sabe quando o pessoal dá coisa no farol? Dá aqueles folhetos no farol e tal? A gente não costuma pegar para não encher o carro de lixo, né? Falar, não vou pegar, vou encher o carro de lixo, não vou nem olhar, não vou nem comprar. Mas nesse dia a gente resolveu abrir e pegar o folheto. Mal a gente sabia que através daquele folheto, Deus ia nos dar um apartamento. Eu nunca queria pegar folheto, mas naquele dia eu abri e peguei o folheto. E resolvemos ir até o lugar desse folheto. E ali começou o trabalhar de Deus. E Deus nos entregou o apartamento. Deus tirou a gente do poço e colocou a gente de pé novamente. Quando a gente estava bem feliz no apartamento, tinha quitado o apartamento e falou, graças a Deus, não preciso pagar mais nada. Ai Deus, que maravilha. E Deus falou assim, eu quero te levar para outro lugar. Eu falei, não, de novo, não. E aí Deus deu a casa no condomínio. Condomínio maravilhoso. E o apartamento continua sendo nosso ainda. E as pessoas diziam, não vai conseguir. Esse contrato não vai ser assinado. Esse documento não vai chegar. Lázaro não vai ressuscitar, ele está morto. Jesus falou assim, eu tenho poder. O Pai me deu poder. E Ele vai ressuscitar. Deus está dizendo para você que Ele tem poder. E Ele vai fazer na tua vida, custe o que custar. As pessoas vão olhar e vão ver a maravilha que Deus fez na tua vida. E vão começar também a glorificar o nome do Senhor. Sabe qual é a sua função? Só levantar a mão e falar, glórias a Deus. E quando alguém perguntar, você falar, Deus que fez.
Deus tem um contrato nesse meio, nessa semana, assim, ó. Vai explodir. Falar, você, tá todo mundo esperando, mas você assinou isso daí? Não é possível. Tá todo mundo esperando, como você assinou, irmão? Não tenta descobrir como Deus trabalhou, deixa ele trabalhar. Lázaro, vem para fora, tira a atadura dele, que ele vai viver uma nova vida. A partir de hoje, creia nisso. Deus vai te dar uma nova vida. Quer ficar de pé, por favor? Deus vai te dar uma nova vida. Deus vai reverter o quadro da tua vida. Deus vai reverter aquilo que você diz, olha, Senhor, eu não aguento mais, não dá mais, eu vou entregar os pontos, Senhor, eu vou deixar tudo. Não, Deus está falando, não deixa tudo agora não, porque eu estou revertendo o quadro. Não deixa tudo agora não, porque eu vou fazer milagre. Não deixa não. Não deixa não, não vai embora ainda não. Encontra comigo lá que eu vou fazer milagre. Não fuja ainda, espera mais um pouquinho, porque o milagre está chegando. Espera mais um pouquinho, porque a porta está se abrindo. Espera mais um pouquinho, porque meu trabalhar vai ser na tua família. Espera mais um pouquinho, porque você não vai ficar decepcionado nem decepcionada, porque o que eu vou fazer vai ser completo. O que eu vou entregar vai ser completo. Você vai olhar e vai falar, eu não acredito. Eu não acredito. Mas é como diz o começo do texto: Deus amava aquela família. Deus ama a tua família. Deus ama a tua casa. E é por isso que Ele vai fazer obra de milagre, porque Ele ama a tua casa, Ele ama a tua família, e Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você ficar envergonhado. As pessoas estão olhando, estão vendo, estão falando dali, falando daqui, você não vai conseguir, vai cessar tudo. Deus está mandando dizer, quando eles dizem que vai cessar, aí que vai começar um ciclo novo na tua vida. Ah, servo, anda lá, e canta. Oh, aleluia. Eu te dei aquele lugar e ninguém pode arrebatar ele das tuas mãos, a não ser que eu queira. E Deus está mandando dizer, eu não quero ainda. Descansa o teu coração. Amém. Descansa o teu coração. Lázaro ressuscitou, as ataduras foram tiradas. E Lázaro, mais tarde, Lázaro vai fazer vai participar de um jantar. E lá nesse jantar vai estar as duas irmãs de Lázaro. E Lázaro, fica calmo, descansa o teu coração. E Maria, em agradecimento a Jesus, nesse jantar, vai comprar um perfume bem caro, vai derramar nos pés de Jesus, vai chorar e vai enxugar os pés de Jesus com o cabelo. Presta atenção. Essa Maria, irmã de Lázaro, não é a mesma que eu preguei no outro dia, que era outra Maria na casa do Simão o leproso. É outra Maria. Essa que eu estou falando aqui é a irmã de Lázaro. Chegou com os cabelos e falou, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado por ter a minha família restaurada. Obrigado por ter a minha vida restaurada.